Boa noite mais uma vez, feliz Páscoa. Quero te convidar já a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 5, a gente vai começar lendo os versículos 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Queridos, Paulo ele usa uma expressão muito interessante aqui. Ele fala de uma festa que deveria ser celebrada, né? Então ele está escrevendo esse texto, ele diz: celebrem a festa. Ele está fazendo, claro, uma alusão aqui à festa judaica da Páscoa, né? Você conhece quando aconteceu essa primeira ceia, essa primeira Páscoa. Deus está derramando a última praga sobre o Egito, e Deus manda matar um cordeiro. Cada família deveria matar seu cordeiro, famílias menores podiam dividir um cordeiro. Deus fala: olha, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vocês vão passar pelo umbral das portas, porque à noite o anjo da morte vai passar pelo Egito, e aonde não tiver marcado com o sangue do cordeiro, aí acontecerá a morte dos primogênitos. E essa Páscoa representava não só isso, esse dia de redenção, né? Deus traz uma série de ordens. Ele diz: olha, esse cordeiro, ele precisa ser sem defeito, macho, perfeito, ele precisa ser imolado de uma forma específica, num dia específico, e depois disso, isso marcaria também a redenção do povo de Israel do Egito, né? Logo depois disso, que o faraó resolve libertar o povo de Israel, esse cordeiro seria assado no fogo e comido com pães sem fermento, ou pães asmos, ou pães ázimos, vai depender da tradução da sua Bíblia. Então fica claro que Paulo está fazendo uma referência aqui, quando ele diz celebrem a festa, ele está fazendo uma referência à ceia judaica, à Páscoa judaica. Mas o que Paulo está falando não é exatamente de uma repetição da lei, mas ele está usando a festa da Páscoa como uma festa simbólica e espiritual. Então ele vem dizer depois que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então o que ele está fazendo, na verdade, é trazer a identificação do que toda a Páscoa que era celebrada há milênios pelos judeus, ele está dizendo: olha, aquela Páscoa apontava para isso. Então ele fala do Cordeiro Pascal, ele fala dos pães da maldade, da malícia, ou do fermento da maldade e da malícia, e ele fala dos pães asmos, da sinceridade e da verdade. Então Paulo aqui ele não está falando de coisas literais como eram na Páscoa judaica, mas ele está fazendo uma simbologia, ele está tentando trazer uma explicação para onde a Páscoa judaica apontava. Outra coisa que é importante para a gente entender a construção do apóstolo Paulo nesse texto, é que todo o capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai tratar de uma coisa específica. Paulo está tratando aqui do pecado dentro da igreja. Então ele está falando aqui para gentios convertidos, existiam judeus no meio, mas ele está falando aqui para gente crente, convertida, e ele está falando especificamente do pecado dentro da igreja. Então eu quero que você abra comigo de volta lá, 1 Coríntios capítulo 5, e a gente vai ler a partir do versículo 1 agora. Então Paulo, no capítulo 5, começa dizendo assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do próprio pai.
Irmãos, eu não sei quantas vezes já na minha vida ministerial pessoas chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Conte, minha irmã. Eu vi coisa dentro da igreja que eu não vi nem no mundo. E essa pessoa acha que está trazendo uma grande novidade, mas na verdade isso não é novidade nenhuma. Desde os dias de Paulo, Paulo está dizendo: olha, eu vejo imoralidade no meio de vocês que eu não vejo nem entre os ímpios. Ele está falando de uma pessoa que teve relações sexuais com a mulher do pai, provavelmente, com certeza não a mãe aqui, mas uma madrasta, e ele diz: isso acontece mesmo. A gente não é tão pessimista, mas existe uma frase que diz assim, que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o juízo fora, ninguém aguentava o mau cheiro dentro. Então a gente não é tão pessimista assim, gente? Mas a verdade é que o pecado está sempre tentando entrar na igreja. Continuando. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Queridos, eu quero só fazer um parênteses, a gente não vai poder aprofundar nisso, mas quando você olha para o Novo Testamento, existe um modelo só de disciplina. No Novo Testamento a gente não vai ter morte por apedrejamento. Às vezes dá vontade, Fala: puxa, só nesse caso merecia. Eu já senti um pouco isso algumas vezes. Mas a forma de disciplina no Novo Testamento é a quebra de comunhão. Então, Mateus 18 vai falar dos níveis de repreensão, e ele fala de pessoas que foram rejeitando a repreensão até chegarem ao ponto da igreja separar essa pessoa e tratar como gentil e publicano. Ou seja, tratar como alguém que não faz parte da família da fé, como alguém que não faz parte do corpo de Cristo. Então, quando a gente vai olhar inúmeros textos, a gente vai perceber que a única forma de disciplina no Novo Testamento, o nível mais alto de disciplina é a quebra de comunhão. Agora, esse texto mostra outra coisa importante, que mesmo o mais alto nível de disciplina, ele tem como objetivo salvar e resgatar a pessoa e não perder ela. Então Paulo está dizendo assim, e é muito interessante, isso vai ser importante para a gente entender uma terceira parte da mensagem, mas Paulo está escrevendo aqui, claro, para a liderança da igreja de Corinto, e ele está dizendo: eu já falei com vocês. Ele vai dizer depois: eu já escrevi em carta. A carta que a gente está lendo aqui é a primeira de Coríntios, mas a primeira que a gente tem conhecimento. Então, no mínimo, tem uma outra carta que a gente desconhece. E Paulo está indignado porque ele falou: olha, eu já falei para vocês, expulsem essa pessoa do meio de vocês. Por que ele está sendo tão enfático e está cobrando a liderança para que expulsem uma pessoa do meio deles? Queridos, porque a gente tem uma ideia muito errada, que é melhor o cara tudo arrebentado, pecador, e que está escolhendo o pecado. Isso é muito fácil você ouvir no meio da igreja. As pessoas ainda dizerem: mas é melhor aqui dentro do que lá fora. Agora a gente precisa entender uma coisa: não existe campo neutro. Então alguém que está dentro da igreja, ou essa pessoa está ajudando a santificar o corpo, ou ela está contaminando. Então a pessoa pode ser a pior tranqueira que for. Tem gente que é tão ruim que o cara não precisa nem do diabo para ser ruim. Já viu? Ele resolve sozinho. Ele pode ser um cara desse, mas ele precisa querer mudar. Porque alguém que se diz crente, mas está vivendo como ímpio e não quer mudar, está insistindo no erro, esse cara, ele não vai ficar neutro na igreja. Se ele não está se santificando, ele está contaminando. Então é disso que Paulo vai falar depois. A gente pode olhar na Bíblia vários textos que vão apontar para isso. Jesus diz assim: aquele que não tá, que comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo: não tem meio termo. Ele vai dizer: olha, um pouco de fermento leveda a massa inteira. Não é o que ele está dizendo. Você pega, não sei quem já fez pão em casa. Eu já fiz, a Luciane faz muito bem. Cadê a Lu? Não está aqui, aleluia. Até senti um manto aqui lembrando do pãozinho dela.
Então você pega aquela bolona de massa, você solta um pouquinho de fermento em cima, e é um pozinho de fermento, vai contaminar a massa toda. É isso que a Bíblia está falando. Ela está falando um fermento no meio de vocês, ele vai trazer contaminação. Mas é importante a gente entender que mesmo o mais alto nível de disciplina quer expulsar alguém da comunhão, tem como objetivo resgatar essa pessoa e não perder ela. É como se fosse a última tentativa, o último nível de repreensão para ganhar essa pessoa. Então ele diz, entregue esse homem para Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Outra versão vai dizer, para que seu espírito de alguma forma possa ser salvo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando vocês tirarem esse cara da comunhão, quando ele não tiver mais a cobertura da família espiritual, quando ele não fizer mais parte do corpo, ele vai estar exposto espiritualmente, e o diabo vai tocar ele. E talvez, quando o diabo tocar esse cara, ele encontra um lugar de arrependimento. Eu sei que eu explanei, mas a ideia principal aqui é, nesse capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo está falando de pecado no meio da igreja. Agora vai um pouquinho para frente comigo, 1 Coríntios 5 mesmo, mas versículo 9. Ele diz assim, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Quando a gente começa a ler esse texto, parece que Paulo está falando do mundano. Mas aí ele vai fazer questão de destacar, olha, eu estou falando isso, eu não estou falando não crente. Eu estou falando daquele cara que, se dizendo irmão, anda como ímpio. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. A base da igreja era a comunhão, o estar na mesa. Quando ele diz que com essa pessoa você não senta para comer, ele está dizendo, você não reconhece essa pessoa como um cristão. Ele pode dizer o que for, mas se ele não anda como um cristão, você trata ele como um ímpio. Então a ideia de Paulo aqui, de falar de se afastar do fermento, era trazer a ideia de uma separação do pecado. E quando Paulo fala no versículo 8 sobre celebrar a festa, o que Paulo está querendo trazer como ideia central é que a santidade para nós nunca deveria ser vista como um peso, mas como motivo de celebração, como motivo de festa. A santidade é um motivo de celebração para nós. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está fazendo uma aplicação, um paralelo com a festa judaica, e você vai perceber que ele vai destacar principalmente, não a Páscoa em si, mas a festa dos pães asmos. Então, a festa dos pães asmos, ela era a festa que se seguia à Páscoa. Na verdade, a festa ali dos pães asmos era uma festa de 7 dias. Então, o primeiro dia era o dia da redenção, Então era o dia que o cordeiro era morto, que o cordeiro era imolado, mas a maior parte da festa não era nessa noite do sacrifício do cordeiro e da redenção. A maior parte da festa eram 6 dias que se seguiam, que eram dias literalmente de festa mesmo. E durante esses 6 dias não se comeria pão com fermento. Então a ideia central aqui é a salvação. Ela é celebrada com a nossa santidade. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que era essa festa. Então toda vez que, não só na primeira ceia, mas depois isso vai ser instituído na lei, tem aquela primeira ceia do cordeiro, a primeira morte do cordeiro, e depois na lei de Moisés, Deus vai estabelecer aquilo como um estatuto perpétuo. Então aquilo apontava para o sacrifício de derramamento de sangue, que era feito de acordo com a lei. A Bíblia está trazendo a ideia, Deus está dizendo, olha, vocês vão se lembrar, vocês vão comemorar isso sempre.
Deus está falando, lembrem que existia um juízo, que eu vim à terra, que eu feri os primogênitos, que o cordeiro foi derramado, o seu sangue foi derramado, o sangue dele foi passado nas portas, e ele diz, olha, esse dia, essa lembrança, não só da redenção do sangue, da libertação do Egito, isso deve ser celebrado para sempre como estatuto perpétuo. Então o que ele está dizendo, e é muito interessante, existe duas mensagens. Eu preguei pela primeira vez ano passado, 2 mensagens falando sobre a ceia, e gente, eu tenho 48 anos, mas foi no ano passado, mergulhando, estudando sobre a ceia, que a sensação que eu tenho é que é a primeira vez na vida que eu entendi a ceia de verdade. E nessas mensagens eu falo sobre o poder didático que a ceia tem. Por quê? Porque Deus lembra, quando Deus estabelece um estatuto perpétuo, o que Deus está dizendo para nós é que Ele sabe que nós temos uma tendência de esquecer de coisas importantes. Então, quando Deus estabelece essa lei para o povo de Israel, e Ele está dizendo assim, olha, ano após ano, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão lembrar do Cordeiro, vocês vão lembrar do sangue derramado, vocês vão lembrar do juízo sobre os primogênitos, vocês vão lembrar da redenção do povo do Egito. Deus está dizendo, vocês precisam se lembrar. Ele diz, isso vai ser um memorial perpétuo. Por quê? Porque tudo isso depois ia apontar para Jesus e para o seu sacrifício. Então Deus está dizendo, vocês não podem esquecer. Então é claro que a ceia, eu não vou me demorar nisso, porque eu acho que é uma coisa óbvia demais, mas ela aponta para Jesus, né? O cordeiro aqui é uma óbvia referência a Jesus. Mesmo sendo tão claro, eu gostaria de ler alguns textos com você. João capítulo 1, versículo 29. Aqui é quando João Batista apresenta Jesus. João Batista estava cercado de hebreus que celebravam todo ano a Páscoa, então eles sabiam exatamente do que João estava falando. E João apresenta Jesus quando Jesus chega, e o texto diz assim, João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, João está dizendo assim, sabe a ceia que a gente celebra todo ano? Sabe o cordeiro que nós matamos todos os anos? Aquilo era só um símbolo do que esse homem vai fazer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, se você é rápido, vai lá comigo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabemos que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes regaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E no próprio texto que a gente leu, 1 Coríntios 5:8, Paulo diz, joguem fora o fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi santificado. O faraó aqui, do qual o povo hebreu estava sendo liberto, é uma clara figura de Satanás, como alguém que escraviza o povo, que tinha um reino e que queria deixar todos debaixo do seu jugo. Você não precisa abrir para a gente não demorar. Colossenses 1:13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está falando de um êxodo. Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. E claro, a libertação do povo de Israel Israel aqui é uma clara figura de todos que fazem parte do povo de Deus. Você não precisa abrir também 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, se você quiser anotar. Diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando de um êxodo de volta. Então, o que era essa festa dos pães ázimos? Eu queria falar um pouquinho mais dela com você. Então vá comigo, por favor, para Êxodo, capítulo 12.
palavra do Senhor diz assim: esse dia, ele está falando da Páscoa e seguido da festa dos pães ázimos. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 20º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Aonde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Quando Deus fala de comer esse pão sem fermento, Deus não está trazendo uma coisa nova. Isso era algo que já fazia parte da cultura do povo de Israel, né? Deus usa então uma figura que já era conhecida. Você não precisa abrir, mas se quiser a referência, Gênesis 19:3, a Bíblia fala que Ló está em Sodoma e ele recebe a visita de 2 homens do Senhor, ou 2 anjos, e ele convida esses anjos para entrarem na sua casa e comer, e ele oferece pães sem fermento. Paulo, no texto que a gente começou lendo, ele vai chamar, né, esses pães da maldade e da malícia. Volte comigo lá, 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova, sem defeito, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E depois ele vai fazer uma comparação e contraste, e ele vai falar dos pães ázimos, da sinceridade e da verdade. Então ele está fazendo um contraste, em vez de malícia e maldade, sinceridade e verdade. Então no versículo 8 ele vai falar, né, que os asmos eram os asmos da sinceridade e da verdade. Ele está falando de uma coisa que não é contaminada. Outra coisa que é importante a gente destacar aqui, é que o fermento ele não era tirado só do pão, mas Deus diz assim: vocês vão tirar o fermento da sua casa. Ele diz: se tiver estrangeiro no meio de vocês, e mesmo o estrangeiro que não tem a mesma fé, que não tem o mesmo entendimento, é responsabilidade sua. Se o estrangeiro comer fermento no nosso meio, ele será morto. Agora, querido, olha que coisa interessante, eu vou falar mais sobre isso depois. Tudo isso aqui representava uma redenção. Deus está dizendo assim: eu vou matar os primogênitos, mas vocês vão passar o sangue do cordeiro e eu não vou tocar ninguém. Depois que vocês matarem esse cordeiro e os primogênitos forem mortos, eu vou trazer a redenção de vocês do Egito. Então Deus estava trazendo graça, misericórdia, salvação, redenção, mas mesmo assim, Deus diz: mas se alguém comer fermento nesses dias, será morto. Então, mesmo em meio a uma festa de perdão, redenção e libertação, Deus está dizendo: se mesmo no meio disso, vocês resolverem se contaminar com o fermento e desobedecer, quem fizer isso vai ser eliminado. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Durante 7 dias não comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado. Versículo 19.
Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Então, existia um motivo para celebrar aquela santidade que foi conquistada. Então a gente precisa entender uma coisa aqui, que apesar de a santidade não ser um pré-requisito para a salvação, você entende que quando Deus chegou para aquele povo, Deus só deu uma ordem. Ele falou: olha, vocês têm que se santificar. Não foi isso que Deus falou. Deus falou assim: vocês precisam matar um cordeiro. Então, para que essa redenção acontecesse, a salvação não teve a santidade como um pré-requisito, mas ela deveria ser sim a consequência da salvação que foi oferecida. O John Bevere faz um comparativo muito interessante. Eu sei que algumas coisas aqui são difíceis de entender, até por a gente ter, às vezes, linhas teológicas bem diferentes, mas ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala do que ele chama de santidade posicional, que é aquela que eu recebo, pronta, e ele fala da santidade comportamental. E ele faz uma comparação com isso em relação ao casamento. Quando ele escreveu esse livro, ele diz assim: olha, eu casei com a minha esposa, Lisa, há 35 anos atrás. Ele diz: eu não sou mais marido dela, hoje, 35 anos depois, do que eu era no primeiro dia do casamento. Ele falou: e se a gente viver por mais 20 anos, ela não vai ser mais minha esposa com 55 anos de casado, do que com 35. Então ele compara isso ao que seria a santidade posicional. Eu recebi isso quando aceitei ela como uma esposa. Mas ele diz que se a santidade comportamental não acompanhar, e ele comprometer a aliança de casamento, isso vai acabar comprometendo a santidade posicional. Então ele diz: ela não é, eu não preciso fazer nada para ela ser mais minha esposa. Agora, se eu for infiel, eu posso comprometer a aliança que já existe, e essa aliança pode ser quebrada, e eu posso acabar com tudo. A Bíblia traz vários textos que vão reforçar esse conceito. Então eu queria que você fosse comigo para 1 de Pedro, capítulo 1. Então olha só, Pedro está falando aqui para pessoas que ele vai chamar de filhos de Deus. Então ele está dizendo: olha, vocês já são salvos, vocês já fazem parte da família de Deus, Deus já é o pai de vocês. Ele não está falando com ímpio, ele está falando com pessoas salvas. Mas aí ele começa dizendo assim, 1 de Pedro 1, 14: como filhos, e ele diz: obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então ele diz: olha, a santidade já veio sobre vocês, ela foi derramada de graça, mas se vocês se amoldarem aos velhos costumes, vocês saem dessa posição e vocês podem comprometer tudo por causa do seu comportamento. Então, na santidade que nós recebemos de Deus, e a Bíblia vai chamar várias vezes os convertidos dos santos, né? Paulo fala isso: os santos em tal lugar. Então essa é uma posição recebida de graça, e é um milagre de um momento, é um milagre de fé. A nossa resposta à santidade, a resposta de gratidão, a nossa resposta à salvação, a nossa resposta de gratidão à salvação deveria ser a santidade. A forma da gente honrar aquilo que Deus já fez por nós, já nos purificou e nos redimiu, é andando em santidade. Queridos, eu quero quase fazer um parênteses aqui, e eu gostaria eu não sei, só quero ser bem claro, não quero te enganar. Esse aqui é um livro bem teológico, então assim, não é um livro, ele
não é um livro gostosinho de ler, que você lê fazendo qualquer outra coisa junto. Você tem que se concentrar para ler. É um livro do James Dunn, é um dos teólogos que eu mais gosto hoje, porque ele traz muito conteúdo histórico junto, é uma das coisas que eu mais amo. Esse aqui é um livro chamado A Nova Perspectiva de Paulo, só para trazer uma introdução para você. A teologia ela está sempre evoluindo. Mesmo a teologia tendo várias linhas diferentes, né, e a gente aprende com todo mundo, independente das divergências, a própria teologia ela está sempre em evolução, porque aparecem coisas novas, aparecem, né, não textos bíblicos, mas relato histórico. Então a gente está sempre aprendendo e a teologia está sempre em evolução. Por isso que o James Dunn ele é um precursor. Hoje muitos teólogos falam sobre isso, sobre a nova perspectiva sobre as doutrinas de Paulo. E James Dunn fala uma coisa aqui muito interessante. Então ele pega, claro que ele traz todo o embasamento histórico, principalmente aqui, da cultura de Israel. Ele é um mestre, um doutor nisso, na história da cultura, do pensamento do povo de Israel, principalmente o povo judeu no primeiro século. E ele diz o seguinte, que quando a gente olha, e eu acredito que talvez esse, se não for o pensamento de todos, é o pensamento da maioria de nós, e você já vai entender porque que eu achei isso tão importante. Ele diz o seguinte, que toda vez que a gente lê o Novo Testamento, a gente tem uma imagem dos fariseus como se eles achassem que a sua santidade os salvava. Por quê? A gente tem vários exemplos que parecem apontar para isso. Então, por exemplo, você tem aquela oração do fariseu que fala assim: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse pecador miserável. Esse texto é engraçado, né? Deus, obrigado, porque eu não sou como esse aqui, miserável, pecador, desgraçado, mas eu sou santo, separado. Então ele diz assim, a gente acaba tendo uma ideia diante disso, que o fariseu olhava para a vida dele e ele se achava muito santo e perfeito, e por isso salvo e aprovado diante de Deus. E aí ele traz toda a construção histórica e ele mostra que isso nunca foi o pensamento judaico. Então ele constrói, claro que ele vai trazendo todos os textos, relato histórico, né, muito bem embasado, que é um livro bem acadêmico, científico mesmo. E ele diz assim, a cabeça do judeu funcionava da seguinte forma. Ele diz, o judeu entendia que Deus elegeu ele. Então quando ele nasceu hebreu, ele nasceu um descendente de Abraão, ele foi eleito por Deus. Então a posição dele era assim, eu não escolhi, Deus foi misericordioso comigo, e eu fui privilegiado de nascer na família de Deus, no meio do povo de Israel. Só que essa é a parte de Deus na aliança. Se você assistiu as mensagens falando sobre a ceia, logo eu vou trazer de volta, eu disse o seguinte, que uma promessa, ela pode ser unilateral, eu posso chamar você de fazer uma promessa, mas uma aliança, ela nunca é unilateral. Uma aliança envolve sempre, pelo menos, duas partes. Então ele diz assim, o judeu via ele ter nascido como um descendente de Abraão, como uma eleição de Deus, Deus me elegeu. Só que quando Deus me elegeu, Ele me disse que o povo que era eleito dele deveria ser separado de todas as nações. Então você deve saber, mas a palavra santo significa separado. Então quando o judeu falava de separação, por isso ele era tão apegado às tradições judaicas. Por quê? Porque ele não se sentava com alguém que não era hebreu, ele não comia com alguém que era hebreu, ele só fazia negócios que não envolvessem, que envolvessem só uma coisa comercial mesmo, com gentios. Eles não davam esposas, ou não deveriam, às suas mulheres, nem pegavam em casamento para os seus filhos, mulheres que não eram hebreias, judias. Por quê? Porque tudo isso falava de uma separação. Então, por exemplo, eles eram tão radicais nisso, os hebreus, os judeus de Jerusalém, que quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, ela fala assim, como você está falando comigo? Porque os judeus não falam com os samaritanos. Agora, gente, eu não sei se todo mundo sabe isso, mas os samaritanos eram judeus também.
Só que os judeus de Samaria estavam mais afastados de Jerusalém, e eles foram muito contaminados pela cultura helenista, pela cultura grega. Então o judeu era tão radical que quando ele via a forma que um samaritano se comportava, se relacionando de forma natural com os gentios, ele falava assim: esse cara não é hebreu. Por quê? Porque ele não é separado, ele se misturou. Então, como funcionava a cabeça do judeu, do fariseu do primeiro século? Deus me elegeu, Ele me escolheu para ser hebreu, e quando eu nasci como descendente de Abraão, eu já nasci eleito e salvo. Mas se eu não for fiel à minha parte da aliança, eu estou rejeitando a aliança e eu vou ser rejeitado por Deus. Por que isso é importante? Porque é muito o pensamento que a gente sempre compreendeu do Novo Testamento. Então Deus oferece uma salvação para nós que é de graça. Eu não preciso ser santo, eu preciso ter fé no sacrifício de Jesus, e a salvação vem. Só que mesmo depois da salvação vindo, eu posso rejeitar essa salvação que me foi proposta pela forma que eu lido com ela. Então, nós não precisamos andar em santidade para receber a salvação. A gente já recebeu, mas nós devemos andar em santidade porque nós somos salvos. Essa deveria ser a nossa resposta. E a redenção no Novo Testamento, que é diferente da celebração da Páscoa, então é isso que Paulo está falando. No Antigo Testamento a redenção era celebrada com a Páscoa, e ele vai dizer agora nós celebramos também, mas nós celebramos isso com a santidade, e nós celebramos com a ceia, né? A ceia é a figura da Páscoa aqui. É muito conhecido o texto, você já ouviu centenas de vezes, mas eu quero que você vá comigo. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é, repita comigo, a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então olha só, queridos, é muito interessante, porque Paulo faz muito isso. Paulo, como mestre da lei que era, ele pega frases específicas do Antigo Testamento e aplica no Novo Testamento, trazendo uma revelação. Então quando ele diz celebrem a festa, ele está usando a mesma expressão que Moisés usou no Êxodo, dizendo celebrem a festa da Páscoa. Os judeus tinham essas frases, esses textos decorados. Quando ele fala celebrem a festa, mas está falando da santificação, ele está dizendo aquilo apontava para isso. E Paulo aqui está fazendo a mesma coisa, ele está citando, ele está fazendo uma dupla referência aqui. Porque quando o sacrifício foi estabelecido no Antigo Testamento, Moisés chega para o povo, eu não vou abordar todos esses textos, eu vou falar mais disso na mensagem da ceia, mas Moisés chega para o povo e fala, Deus manda Moisés dizer, você vai molar o cordeiro e você vai dizer, esse é o sangue da aliança. Quando Jesus vai ceiar, na última ceia com os discípulos, Jesus pega o cálice e ele diz, esse aqui é o cálice da nova aliança. Então Jesus está apontando, ele está dizendo, aquele sangue lá apontava para isso. E Paulo vem fazer a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, ó, esse é o cálice da
nova aliança. Então ele está dizendo, tem uma aliança nova. Jesus morreu por nós, ele foi morto, derramou seu sangue a favor de nós, nos redimiu, e quando eu tomo a ceia, eu lembro da minha condição de redimido, de alguém que recebeu o perdão pelo sacrifício de Jesus. Eu lembro que os meus pecados foram perdoados, que pelo sangue de Jesus eu me tornei puro. Então essa é a condição que o sacrifício de Jesus me coloca. Agora, não termina aí. Mesmo redimido, mesmo sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, mesmo sendo salvo, purificado, Paulo diz que aqueles homens salvos, purificados, redimidos, não deveriam participar da ceia de modo indigno. Um pouquinho para frente comigo, 1 Coríntios, a partir do 27. Então, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. E aqui é muito importante: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então olha só, vamos voltar. Paulo está falando aqui para pessoas salvas. Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, vocês já foram redimidos, vocês já foram salvos, vocês já foram perdoados. Mas há uma advertência clara de não se celebrar a redenção de Jesus em pecado. Ele diz, olha, mesmo vocês tendo sido purificados pela graça, ele está dizendo, se você recebeu a purificação, o perdão, e você tentar celebrar isso com impureza, mesmo já tendo recebido a redenção, você pode sim trazer condenação sobre você. Então ele está falando, mais uma vez, eu quero repetir, eu preciso ser enfático, de pessoas que foram salvas, resgatadas, redimidas, perdoadas, mas ele está dizendo assim, mas não brinca. Porque se você resolver celebrar isso com pecado, vai haver juízo da mesma forma. E por isso ele vai dizer, há muitos entre vocês que estão doentes e muitos que já morreram. Então nós não podemos celebrar a redenção em pecado, é isso que ele está destacando aqui. Êxodo, você não precisa abrir, 34, 25, Deus diz, não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com fermento. Deus está dizendo, olha, não misture o sangue do sacrifício com nada fermentado. Celebrar a redenção com o pecado é a mesma coisa que cuspir na cara de Jesus que morreu por você. E o que ele vai dizer depois é, haverão consequências sim. Você pode pela graça ter recebido perdão, redenção, misericórdia, graça, mas você pode rejeitar isso pelo seu comportamento e vai haver consequências sim. É muito interessante que o Salmo 25, 14, ele diz, se você quiser abrir, Salmo 25, 14. Diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, presta atenção numa coisa, é muito engraçado, eu acho assim, tão forte, porque Deus não vai dizer assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que me amam, ou a intimidade do Senhor é para aqueles que me adoram, mas Ele diz assim, a minha intimidade é para aqueles que me temem. Existe uma diferença entre temor e medo, a língua portuguesa não traz muito isso. Eu estava conversando com um amigo uma vez e ele falou assim, olha, a Bíblia alemã traduz temor como respeito honroso.
Então eu entendo que a diferença entre medo e temor é que o temor, ele sempre envolve admiração, respeito e honra. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem sua casa, talvez você more num condomínio pensando principalmente em segurança, talvez você tenha colocado cerca elétrica, seguro, câmera na sua casa para se livrar de um ladrão, de alguém que possa invadir sua casa e fazer mal para sua família. Então, do ladrão, do homem violento, homem sanguinário, como a Bíblia fala, a gente tem medo. E você não faz nada na sua casa que remeta alguma coisa positiva em relação ao ladrão, a não ser que você tenha algum problema na cabeça. Agora, talvez você, como eu, você goste muito do litoral. Eu gosto muito do litoral, à noite, gente, porque eu não tomo sol nunca, né? Eu sou tão branco que eu não bronzeio, eu fico rosa, né? Então, um dia de sol, eu fico parecendo o Patrick do Bob Esponja, ou a Peppa Pig, né? Mais ou menos assim. Então eu gosto de ir na praia à noite, mas eu gosto do cheiro do mar, o barulho, o ambiente de mar, eu gosto muito. Então, se você gosta de praia como eu, você vai ver que você se prepara para estar lá. Você fica às vezes o ano inteiro planejando em sair com a sua família, você investe financeiramente, você guarda dinheiro, você vai para a praia e quando você está nesse lugar que você gosta tanto, você gasta como normalmente você não gasta, você quer tirar foto com a sua família, talvez você tenha um quadro de uma figura marítima na sua casa, então você tem uma admiração, um prazer, uma alegria, um respeito pelo mar, mas se você for sábio, você não brinca com o mar. Você não brinca com um mar que está em recesso, que está voltando. Você sabe que apesar de ele ser lindo, maravilhoso, ninguém brinca com ele, porque ele é forte, ele tem poder e ele pode facilmente matar você. Então o temor fala disso. Ele fala de uma grande admiração, um grande respeito, mas que você sabe que não pode brincar com aquilo. Então a gente precisa entender que a santidade, ela não é um fim em si mesma, mas a santidade, ela é ponte para a nossa intimidade com Deus. Da mesma forma que o nosso pecado afasta a gente de Deus. Então, da mesma forma como no Antigo Testamento, as pessoas que foram eleitas, escolhidas, redimidas, se escolhessem consumir fermentos, seriam eliminados. No Novo Testamento, quem toma a ceia de forma indigna vai sofrer juízo. E aqui é importante a gente destacar uma coisa, que Deus não tem prazer em quem tolera o pecado. Existe um texto tão forte, querido. Eu gostaria que você fosse comigo para lá, Apocalipse capítulo 2. Você pode deixar aberta a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Só presta atenção numa coisa. Quando a gente lê as cartas da Ásia, que são 7 cartas que o próprio Jesus ditou para o apóstolo João. E ele começa sempre dizendo no início da carta, olha, ao anjo da igreja tal, escreva. Existe uma discussão em cima disso, e eu já vi muita gente dizendo assim, olha, quando fala aqui do anjo, não é o pastor da igreja. Vamos entender algumas coisas. A palavra anjo realmente fala de alguém que é um mensageiro, certo? Então ele está dizendo, ó, o mensageiro. Agora, quando a gente olha especialmente aqui para Apocalipse 2,19, você vai ver que Jesus faz uma advertência a esse anjo da igreja, e Jesus atribui a esse anjo da igreja uma responsabilidade para essa pessoa sobre como lidar com o pecado. Então você vai ver que ele começa elogiando esse homem e elogiando essa igreja, mas depois ele diz assim, eu tenho uma coisa contra você. Você tolerou Jezabel no meio de você. Então quem tem essa responsabilidade de separar, quem teria a responsabilidade de separar Jezabel da comunhão? É só a gente ler o texto de 1 Coríntios capítulo 5.
Paulo está dizendo para a liderança da igreja, ele está dizendo: quando vocês se reunirem, façam o que eu mandei, expulsem esse cara do meio de vocês. Então, para quem que Paulo está falando? Para as autoridades da igreja de Corinto. Então, existia alguém que não era só o mensageiro, ou seja, o responsável por levar a mensagem para a igreja, mas tinha também uma responsabilidade de um governo eclesiástico aqui. Ele está dizendo: alguém teria que ter se posicionado por essa mulher continuar solta no meio do povo, enganando a igreja. E quando eu olho para tudo isso, a figura que mais se encaixa com essa responsabilidade é o pastor da igreja, ou o líder, o presbítero da igreja. Mas vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Ele começa dizendo assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, irmão, pensa numa igreja boa. Jesus começa dizendo: cara, eu olho para vocês, eu vejo que vocês têm obra, vocês têm amor, vocês têm fé, vocês têm serviço. E Jesus está dizendo assim: vocês não estão numa descendente, vocês não estão cansando. Ele está dizendo: eu conheço todas as coisas, e as obras de vocês de agora são melhores do que as do começo. Ou seja, vocês só têm crescido, é uma igreja incrível. Mas aí Jesus diz assim: mas eu tenho uma coisa contra você. Então, continuando: no entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, o que Jesus está dizendo: olha, vocês podem fazer todas essas coisas, vocês amam, vocês têm fé, mas eu tenho algo contra vocês: vocês toleram o pecado no meio de vocês. Então aqui a gente vê a importância também, a responsabilidade que eu e o presbitério temos de ensinar a igreja a respeito do pecado. Não só ensinar a igreja a respeito do pecado, mas lidar com o pecado da forma certa. Então, gente, eu falo isso sem medo nenhum para vocês. Igreja que tem pecado no meio da liderança, que tem alguém do presbitério que cai em pecado, imoralidade sexual, e passa o pano, escondem, resolvem isso sem trazer à luz, sem comunicar à igreja, isso Deus desaprova isso. Então a responsabilidade do presbitério é não só ensinar sobre o pecado, mas em primeiro lugar, tratar a liderança com a responsabilidade devida. Eu não sei quanto tempo você está aqui, mas há 8 meses atrás a gente afastou um casal de presbíteros. Por quê? Porque eles comprometeram o testemunho com algumas coisas. E se eu não disciplinar e repreender quem está do meu lado comigo, governando a igreja, eu não tenho moral para repreender ninguém. Então, se você passou por uma igreja que o pecado da liderança, dos líderes, dos diáconos, dos presbíteros, era tratado escondido e o pecado do povo era exposto, isso é completamente errado. Tá? Isso é inaceitável, é o que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho contra você que você tolera essa mulher chamada Jezabel. Então, a Bíblia não fala exatamente de qual era o papel dessa mulher aqui, mas ela com certeza era alguém que tinha um nível de influência. Então ele está dizendo: essa mulher está no meio da igreja, ela profetiza e ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Lembra o que eu falei? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe campo neutro. Quem está na igreja ou está ajudando seus irmãos a se santificarem e está se santificando também, ou está contaminando os outros. Não existe campo neutro. Então Jesus está dizendo: eu estou contra você. Nisso, eu estou contrário a você, eu estou te rejeitando, porque você tolera essa mulher. Agora olha que interessante. Deus traz algo aqui, querido, a palavra traz algo que mexe muito com o meu coração, porque muitas vezes a gente vê o pecado no meio da igreja, e
a gente pensa, por que Deus não mostrou isso? Por que Deus não revelou isso? Eu quero até abrir esse texto aqui para ler com você. Se você puder, abra comigo, é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Eu nem tinha colocado esse texto aqui, mas vou colocar. Eu falei 1 Timóteo, isso? Então é isso, achei que tinha falado 1 Coríntios. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui. Os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo. Então Deus está dizendo assim, às vezes não vem o juízo ainda, e você está vendo que o pecado na vida da pessoa é claro, é óbvio, mas depois ele diz assim, mas o de outros se manifestam mais tarde, e depois ele vai falar do juízo sobre isso também. Então a impressão que eu tenho é que às vezes Deus permite que alguns pecados fiquem ocultos para dar tempo à pessoa que se arrependa. É o que ele vai falar depois. A impressão que eu tenho, e isso é uma teoria minha, pouco teológica, tá? Então, tipo assim, é uma impressão que eu tenho, eu preciso ser sincero com você, mas a impressão que eu tenho, algumas coisas que eu vejo Deus fazendo, a impressão que eu tenho é que parece que Deus, às vezes, usando o ditado popular, dá corda para o cara se enforcar. A impressão que eu tenho é que Deus, às vezes, deixa que o pecado fique oculto. Romanos capítulo 1, ali no versículo 24, Paulo está falando sobre as pessoas que se envolvem em imoralidade sexual, principalmente em relações homossexuais. E aí no versículo 24, Deus diz assim, a palavra diz assim, que o Senhor os entregou a uma condição mental reprovável, que é para o cara não perceber o nível de buraco de pecado que ele está se enfiando. É como se Deus dissesse, eu entreguei eles para essa condição mental reprovável. Eles escolheram tanto pecado, que eu dei a eles agora uma condição mental, que eles são incapazes de perceber a profundidade da desgraça e do pecado que eles estão. Então eu tenho a impressão que às vezes Deus faz isso. As pessoas vão escolhendo tanto pecado, que Deus fala assim, eu vou ocultar o pecado dessa pessoa, para deixar ela ir de um abismo para outro. Porque talvez se alguém percebesse, repreenderia, pararia. Isso não significa que essa pessoa encontraria o arrependimento, né? Mas a impressão que eu tenho é que Deus fala assim, cara, eu vou deixar essa pessoa se afundar. Eu já passei por crises assim. Então você descobrir alguém que está do teu lado, que está com você, que tem a responsabilidade de cuidar da igreja, se descobre o pecado nisso, isso arrebenta o coração da gente. E eu estou falando aqui de uma forma muito vulnerável com você. A primeira coisa que a gente faz é, Deus, no que eu errei? Deus, por que o Senhor não nos revelou? Mas eu passei algumas vezes por isso já, e a impressão que eu tenho, queridos, é que às vezes Deus, Ele esconde para dar corda para a pessoa se enforcar. Os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. E aqui no texto de Apocalipse 2, no versículo 21, Deus vai dizer assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus está dizendo, eu deixei, eu não toquei, eu não intervi, eu não impedi, mas eu deixei, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E agora o Senhor vai falar das consequências. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha o que Deus vai fazer. Aí o povo diz que não tem juízo no Novo Testamento.
Vontade de bater com gato morto, até o gato miar. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas... Opa, pulei, né? Não é isso. Pulei aqui. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Cara, olhe como isso é forte. Então o próprio Jesus está dizendo para João: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer. Beleza? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou botar ela de cama. Eu vou matar os filhos dela. O pecado dela vai alcançar a casa dela. Eu vou trazer sofrimento para aqueles que adulteraram com ela, se não se arrependerem. E ele termina dizendo: e todos vão ver que eu sou Deus. Por quê? Porque amor e justiça são características do mesmo Deus. E a gente não pode esquecer disso. Então a gente começou falando de uma festa que devia ser celebrada. E a forma da gente celebrar a nossa redenção é a santidade, a santificação. São os asmos da sinceridade e da verdade. E a santidade nunca deveria ser vista por nós como um peso, mas como um motivo de festa. Queridos, por muito tempo, quando garoto, jovem, eu olhava para a salvação e eu falava assim: poxa, Deus me escolheu, me alcançou pela misericórdia dEle, me salvou, derramou o sangue dEle por mim. Em contrapartida, Ele estabelece um monte de mandamentos que agradecem a Ele, e é uma justa medida. Então Deus me salvou por graça, e daí para agradar a Ele, Ele me deu os mandamentos que eu preciso obedecer. Isso não é uma total mentira, mas quando você estuda as Escrituras, você vê que os mandamentos, não é só o sacrifício de Jesus que fala do amor dele por mim, mas os mandamentos também. Porque os mandamentos não fazem em primeiro lugar bem para Deus, fazem bem para mim. Com os mandamentos Jesus está dizendo: eu amo você, eu quero bem para você. Ande dessa forma. Escolha a santidade, escolha a fidelidade, escolha ser fiel à aliança com a sua esposa. Escolha amar os que te perseguem. Escolha ser generoso. Sabe por quê? Porque com essas coisas você vai viver bem e vai colher o bem. Então não é só o sacrifício de Jesus que fala do amor dele por nós. Os mandamentos falam da mesma coisa. Jesus está dizendo: você quer ser bem, viver bem, você quer ser feliz, você quer andar em paz, você quer ter uma vida de alegria, ande nos meus mandamentos. 1 João 5,3 diz: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não são difíceis de carregar. Filipenses 1,27 vai dizer: vivei acima de tudo de modo digno, que condiza com o evangelho de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, tudo isso aponta para uma coisa só: a nossa resposta à graça que nos foi oferecida voluntariamente por Deus é a nossa santidade. E essa santidade nunca deveria ser vista como um peso, mas como um motivo de festa. Não se celebra a redenção com pecado, se celebra a redenção com santidade. Então, quando a gente está num dia tão especial como esse, de Páscoa, a gente lembra tudo isso, querido. E não só isso, mas isso seria motivo para uma outra mensagem. Essa mesma graça que me salva, ela me santifica. A palavra de Deus vai dizer que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a viver de maneira digna. Então a mesma graça que me salva, ela santifica a minha vida.
Então, se eu estou experimentando uma graça que me faz sentir salvo, mas me deixa relaxado com o pecado, se eu digo eu tenho a graça de Deus em mim, mas essa graça não está operando santificação, ela não é graça. Ela é libertinagem. Porque a graça completa, ela não te salva só, mas ela te santifica. A graça é a expressão do caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor. Deus não é aquele que pega você, como a Bíblia fala, na imundícia do pecado, o porco que está rolando na lama, a Bíblia faz no chiqueiro, a Bíblia faz essa comparação, aí Deus tira você, te lava, te escova, te perfuma, aí dá um tapa na sua bunda e fala, agora volta para o chiqueiro. A graça de Deus expressa o caráter de Deus. Então a mesma graça que me lava, me capacita a andar em santidade. Que amor de Deus é esse? Não, eu te salvo do pecado, mas não te livro dele. Eu te lavo, mas daí você continua se sujando o tempo inteiro. Está tudo bem. Então que a gente possa ter essa mensagem no coração toda Páscoa, lembrar não só da redenção, do sacrifício de Jesus, mas que a minha resposta para isso é a santidade. As pessoas me perguntam, pastor, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu sou calviniano. Irmão, eu sei que são as duas linhas tradicionais, mas eu vi o Saião falando esses dias, o Luiz Saião, um cara que eu admiro demais. Aí perguntam para ele assim, você é calvinista ou arminiano? Eu falo assim, eu não acredito nisso. Eu não estou desprezando a tradição teológica, mas eu não me identifico completamente nem com uma linha, nem com outra. Eu acredito que Deus predestinou todos à salvação, como a Bíblia fala. Então, que a graça é voluntária, que ela vem da soberania de Deus, que não existe o que eu possa fazer para ser salvo, mas mesmo estando salvo e redimido, eu posso resistir a essa salvação que me é ofertada, proposta. É exatamente como o James Dunn escreve aqui, que era o pensamento do judeu do primeiro século. O pensamento dele era, eu nasci hebreu, eu fui eleito, eu fui escolhido, Deus me escolheu, eu sou um eleito. Eu acredito em eleição assim, só que ele diz, mas a minha parte é ser fiel à aliança e ser separado. Se eu não me separo, eu estou escolhendo rejeitar a aliança que Deus fez comigo. Então, esse temor, esse zelo, ele precisa estar no nosso coração. O zelo de Deus é um presente. Eu não lembro o texto de cabeça, mas se eu não me engano, em Jeremias, Deus usa Jeremias e fala assim, eu vou fazer algo especial pelo povo. Deus fala, vai para o povo e fala que eu vou fazer algo muito especial por eles. Tipo, Deus tem uma promessa para o povo. Qual é a promessa? Eu vou colocar o meu temor no coração de vocês, para que vocês não pequem contra mim. Deus está dizendo, isso é o meu favor para vocês. Você recebe essa palavra? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra. Como o apóstolo Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício, pela sua vida, Jesus. Nós te agradecemos pela convicção, não só que o Senhor morreu por nós, nos purificando de todos os nossos pecados, nos reconciliando com o Pai, pela graça, basta nós crermos, Senhor. Mas nós celebramos também a convicção de que o Senhor está vivo. O Senhor reina e o Senhor voltará. Que nós possamos dar a resposta certa a isso. Que o nosso coração seja cheio de temor, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ao contrário do que muitos falam, o temor não nos afasta de Deus, mas o temor nos aproxima. Tua palavra fala, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará a sua aliança.
Então a revelação da sua aliança fala de conhecer um caminho de temor, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Jesus, que essa verdade esteja no nosso coração e que nós possamos dar sempre, Senhor, uma resposta de santidade ao Senhor. Opera isso nessa casa, opera isso nas nossas famílias, nas nossas relações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu falei isso de manhã, eu nem ia falar, mas eu queria falar de volta. Só um parênteses. Não estou dando recado para ninguém, até porque eu nem sei quem foi. Mas a gente tem muitos jovens novos chegando na igreja, e às vezes você veio de um contexto diferente, e esses dias a gente pegou um jovenzinho aí baixando em 2, 3 meninas. Então, o que a gente fala para essas pessoas é que essa casa tem um pai. Então eu me sinto pai mesmo desses jovens aqui. Não estou falando daquela paternidade besta, paternalismo de vir me chamar de pai, ou de pai Farley. Parece coisa de pai de santo isso, né, gente? Mas assim, pastorear a igreja com coração paterno. E cara, a gente não deixa isso acontecer. Por que a gente não deixa isso acontecer? Porque eu não posso amar mais o cara que está fazendo errado do que quem está sendo exposto. Então, quando alguém vem, tem um comportamento diferente daquilo que a gente tem ensinado sobre santidade, sobre como um namoro, um processo de relacionamento acontece, e eu não consigo nem entender o que tem na cabeça uma criatura dessa, de em 2 meses numa igreja o cara ter baixado em 2, 3 meninas já. Ou é muito mal intencionado, é meio retardado, gente. Porque acho que ninguém vai ver isso. Então eu só queria dizer que isso não vai acontecer aqui. Amém? Amém. Agora está todo mundo feliz. É só falar com jeitinho. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que aonde você pisar seus pés, você possa transbordar desse depósito, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Feliz Páscoa para todos, gente. Pessoal, se alguém quiser tirar uma foto do livro, dar uma folhada no livro, está aqui, tá?